Bom dia a todos aí. Sei que nesse momento aí, acho que está todo mundo apreensivo, né? Eu acho que a parte financeira acaba caindo aí como um ponto de atenção especial. A gente está vivendo, para quem não sabe também, ontem acho que foi o dia da criatividade, né? Ontem, hoje também tem muita gente até trabalhando isso tudo. Acho que é legal a gente entender que realmente a gente vai ter que usar de muita criatividade para poder passar pelo que a gente ainda tem a viver. Eu acho que a gente é fácil falar de passado, é fácil fazer as previsões, normalmente elas eram montadas em cima de histórico, né? E infelizmente acho que a gente vai ter que repensar algumas coisas. Então, para a gente poder falar do nosso assunto aqui, falar de finanças e tudo mais, eu vou trazer aqui, eu vou dividir meu bate-papo com vocês aqui em dois grandes blocos, tá? Em dois grandes blocos. No primeiro deles, vou falar rapidamente, que nem sou futurologista nem nada, mas acho que vale a pena a gente ter isso como um preâmbulo, como uma introdução, que é o repensar o negócio. Então, se você estiver anotando aí, depois eu faço esse roteirinho aí, mando para o Casemiro, mando para a turma toda para eles compartilharem, mas de uma forma muito simples. Primeira coisa, já que a gente vai falar de finanças, primeiro o repensar o negócio. E o que é repensar o negócio? Vou dividir esse primeiro bloco aqui em três partes. Primeiro, repensar a questão de produtos e serviços. Né? Eu acho que com tudo que a gente está vivendo, alguns já perceberam que sua curva ABC mudou e sua curva ABC vai mudar ainda mais. Por que isso? Porque certos produtos, eu vou começar a colocar exemplos aqui também, eu acho que tem produtos que de repente não vendiam também, né, ou vendiam razoavelmente bem, e agora estão vendendo absurdamente. Em contrapartida, outros produtos que eram carro-chefe e tudo mais, agora não saem da prateleira. Então, quando eu falo produtos, podem ser serviços também, tá? E eu dou o meu exemplo aqui, o meu negócio especificamente, sempre foi, ou pelo menos por esse negócio aqui, sempre foi vender treinamento. E grande parte desses treinamentos eram dados de forma presencial. Esse era o meu carro-chefe. E ele hoje não cabe nem na curva C. Eu diria que na curva BC aqui ele é na curva, ele é o D-, porque ele já não aparece mais, acabou. Né? Então, a primeira reflexão que eu queria que vocês fizessem aqui é com relação a produtos. Né? Quais são os produtos e serviços e quais são esses produtos e serviços que vão continuar servindo ou vão ser mais aderentes para essa nova economia que a gente vai viver. Né? O segundo ponto que eu acho que vale dentro desse primeiro grande bloco aqui é a questão dos canais de venda. Né? Muita gente estava de forma física, de forma presencial, com loja, né? E muitos aqui que estão me assistindo, eu sei que são donos de loja, donos de negócios aí. Então, eu acho que assim, a loja física é um canal de vendas. Quais os outros canais de vendas que eu tenho que pensar, né? Eu tenho que refletir aí se valem. E quando eu falo em vender pela loja, é um caminho, a pessoa vai lá até a sua loja, compra seu produto, seu serviço. Mas existem outros caminhos, de repente vender pela internet, né? E aí vale entender o quanto você pode fazer isso, o quanto você deve fazer isso junto, por exemplo, com a sua franqueadora, ou quais são as formas de você fechar negócio, de repente, de forma digital. Uma terceira ainda, que tem sido muito difundida nesses últimos dias, é vender pelo WhatsApp. Né? Então, é colocar, de repente, o pessoal de vendas mesmo, e aí daí a importância de você ter aí seu histórico, seu e-mail, vamos dizer assim, o seu cadastro de clientes, um cadastro bem atualizado dos seus melhores clientes, para tentar continuar vendendo por telefone, por WhatsApp, pela forma que você entender aí que fique bom, né, ou que fique possível. Né? Aqui uma coisa interessante, a gente vê muita gente que tem a loja física e na fachada da loja física tem lá um número de telefone, e esse telefone normalmente é um telefone fixo. Né? E tem gente correndo lá na loja e mudando e colocando um banner na frente, né, pichando em cima e colocando o número do celular. E por que isso? Porque passa a ser um outro canal importante. Então, falando aqui de revisão de negócio primeiro, produtos e serviços, repensar produtos e serviços. Segundo, repensar aqui a forma de vender na loja, que de repente você estava muito apoiado no meio físico, e mudar de repente, ou repensar, ou testar, e acho que é um momento para a gente fazer testes mesmo, e colocar o e-commerce, colocar o venda pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo que seja. E um terceiro ponto, ainda dentro desse primeiro grande bloco que eu queria destacar aqui com introdução,
a questão dos canais de entrega. Como que você vai entregar seu produto, como você vai entregar seu serviço. Normalmente, para quem tinha loja, a entrega era feita na loja mesmo, porque a pessoa já vinha lá, escolhia, pegava, comprava, retirava lá na sua loja. Então, agora entra muito fortemente a questão do delivery, né? E a questão do delivery dá para falar aqui durante um período inteiro aqui, porque ele é um caminho cheio de estudos e cheio de testes também que tem que ser feitos, mas de forma muito sucinta eu diria o seguinte: vale a pena você entregar seu produto ou serviço ou de alguma forma que você faz pelo delivery? Então, cadastre um entregador, né, tenha ele como contato, crie um processo de higienização aí do seu produto, de entrega, né, de uma forma que o seu cliente, de fato, aceite receber pelo delivery, né, ou até, de repente, eu vejo alguns fazendo isso, né, fazendo a entrega no local, né, mas no local da loja mesmo. Então, de repente, a pessoa tem uma loja e o cliente faz o pedido, de repente, lá por telefone, pelo WhatsApp, e passa na loja só para retirar, e não tem o contato com o vendedor, ou o contato humano ali também, o contato direto. Então, por que eu estou trazendo isso como preâmbulo, vamos chamar assim, como introdução, né? O seu negócio, ele provavelmente está sofrendo alterações bruscas e ele vai continuar sofrendo alterações bruscas. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou muito otimista e tenho uma expectativa de que a gente consegue, num período curto, e num período curto aqui eu não quero afirmar datas, mas num período curto aqui, eu estou dizendo de dias a semanas e não meses mais, que a gente consiga voltar às atividades não da mesma forma que a gente tinha antes. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que a gente tenha se organizado aqui para poder voltar, que a gente tenha liberação do governo, do que seja, da prefeitura, para poder reabrir meu negócio, eu entendo que meu cliente ele vai vir de uma outra forma. Primeiro, em questão de fluxo, a gente não sabe exatamente se o fluxo vai aumentar, vai diminuir. Muitos esperam aí um fluxo mais comedido, mais calmo, porque as pessoas ainda vão estar receosas. Segundo, a gente vai ter que mudar o processo de atendimento, o processo até de contato, de toque, máscara, higienização, essas coisas todas. Então, vai ter uma mudança. E segundo, porque algumas pessoas ainda vão preferir receber em casa, algumas pessoas ainda vão preferir comprar pelo WhatsApp, e talvez você não volte ao modelo normal, como era o modelo normal anteriormente. Estava até conversando com a turma aqui um pouquinho antes. Eu, particularmente, não acredito que a gente volte ao normal, porque a gente vai criar novos normais. A questão vai ser a velocidade. Tá bom, Maurício, então vai lá. Vai para o financeiro, que é isso que a gente quer falar. Com base nisso aqui, você vai ter que entrar no seu financeiro, e agora no segundo bloco, que é o nosso ponto principal aqui, e repensar a estrutura financeira do seu negócio. O que eu chamo de repensar a estrutura financeira do seu negócio? É bem provável que você, como pessoa física, já está repensando a estrutura financeira da sua casa. Né? É bem provável que você, lá na sua quarentena, está olhando lá a fatura do seu cartão de crédito, por exemplo, e está falando, nossa, pelo menos de todos os problemas aqui, pelo menos a fatura do meu cartão está caindo. Né? E é provável que isso esteja acontecendo, porque a gente acaba saindo menos para poder comer, saindo menos para poder se divertir, para lazer, entre outras coisas. Se a gente sai menos, a gente gasta menos com combustível, entre outras coisas que estão acontecendo, e isso está fazendo com que as pessoas enxuguem, as pessoas encurtem aqui o volume de gastos. Né? Então, primeiro para poder se encaixar numa condição de baixa receita, mas também porque acaba ficando limitado ali, de repente, a casa e tudo mais, e aí você acaba gastando menos. Eu parto do princípio que nós somos, antes de sermos empresas, nós somos pessoas físicas. Eu brinco que atrás de um CNPJ tem sempre um CPF. E cada um aqui que está me ouvindo sabe claramente que você tem que reajustar suas finanças nesse momento agora crucial, não só no CNPJ, como também no CPF. Então, quando a gente fala de finanças, a gente normalmente utiliza duas planilhas, são duas planilhas muito clássicas, comuns aí, que a gente trabalha, que é o famoso DRE ou DRE, né, o demonstrativo de resultado do exercício, que normalmente ele é estruturado no regime de competência, e a planilha do fluxo de caixa, que é o extrato do banco, vamos dizer assim, a movimentação de entrada e saída. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas duas planilhas. Primeiro vou entrar no DRE. Por mais que eu sei que o fluxo de caixa é o que está pegando agora,
para muita gente aqui é falta de dinheiro para pagar as contas agora no curto prazo, deixa eu falar um pouquinho do DRE, da estrutura financeira do seu negócio. Então vamos lá, dentro desse segundo bloco, vamos abrir primeiro o DRE aqui. E para falar de DRE, a grande pergunta aqui é: quais serão as suas novas vendas? Quando eu falo suas novas vendas, qual é o impacto que essa crise está trazendo para suas vendas, e automaticamente trazendo impacto na sua venda, vai trazer impacto na sua receita, tá? Só para separar aqui, venda é o que você está executando ali de operação, de negociação mesmo, de fechamento de venda. E receita é a transação do dinheiro, depois quando o dinheiro vai entrar na conta, ou em dinheiro, o que seja mesmo, tá bom? A sua venda, né? E aqui uma provocação, qual é a sua nova meta de venda? Eu sei que todo mundo trabalha com uma meta, né, ou trabalhava, vinha com uma meta, né, esses planos que a gente criou lá no final do ano passado, no começo desse ano, desculpe dizer, mas esses planos já mudaram, né? Está na hora de sentar e refazer a meta. Tá, Maurício, mas eu estou com minha loja fechada. Tá bom, você não tem mesmo como vender absolutamente nada? Se não tiver, você não vai ter meta de venda agora, né? Mas a alternativa aqui é pensar, né, principalmente para quem tem, de repente, uma unidade de rua, né, ou uma unidade que consegue ainda trabalhar, só que, de repente, não vai atender, né, diretamente no balcão, ou o que seja. Você consegue ter alguma venda? Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente fala assim, não, tá em quarentena, tem que ficar em casa, pronto, fechou. Legal, mas tem alguma forma de você entregar seu produto? Eu vou dar exemplo, eu vi uma franqueada de uma rede de cosméticos, que ela foi até a loja, pegou o carro dela, encheu de produto. Eu não vou dizer que isso é certo ou errado, ela está se virando, tá? E eu acho que quando a pessoa está se virando e fazendo de forma do bem, para mim é tranquilo. Ela encheu o carro de produto e levou para casa, organizou o produto lá num quartinho que ela tinha e começou a fazer venda por WhatsApp. Né? Está vendendo bem? Médio, conseguiu fazer algumas vendas, né? Aí, logicamente, o motoboy, o motoqueiro vem, retira com ela embala tudo, ela separa tudo direitinho, ela higieniza tudo certinho o produto, ela manda certinho e essa pessoa entrega. E como é que vende? Ela pegou a maquininha também, trouxe a maquininha do cartão, né, para poder girar, está vendendo através de link, né, link de pagamento, né, então as administradoras de cartão têm disponibilizado algumas até de forma gratuita, para você manda o link, a pessoa faz o pagamento pelo link, ou até uma transferência bancária, e depois manda o produto. A questão é, qual é o seu volume de venda que você tem previsto para as próximas semanas? Importantíssimo pensar nisso, para a gente não ficar falando de finanças só como contenção de gasto. Claro que é um canal importante, a gente vai ter que diminuir gastos, aqui não tem o que dizer, mas a gente tem que pensar que finanças é o trabalhar não só a parte de cima, como também as linhas do meio, né? O quanto vai entrar, quanto que vai sair, para que a gente consiga chegar no melhor resultado. Finanças é pensar no melhor resultado. Então, quais vão ser as suas novas vendas aqui e quais vão ser os seus novos gastos? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, como é que está organizada a sua equipe hoje, por exemplo? Quanto você está pagando para a sua equipe? Você deixou essa equipe em férias? Você colocou essa equipe em modelo de redução de jornada, né, e automaticamente redução aqui dos pagamentos também, né, de alguma escala? Né? Tem alguma coisa que você deixou de pagar? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é importante a gente entender que sim, diminuiu a venda, né, para grande parte dos negócios está diminuindo a venda, mas também, né, se a gente souber controlar de forma direitinho aqui, a gente também tem redução dos gastos. Né? E esses novos gastos vão gerar aqui novas margens de produto. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, tentando explicar. Quem eventualmente está trabalhando aí com delivery, né, sabe que vai ter um custo agora do delivery. Como que eu passo isso para o meu cliente? Eu passo esse custo do delivery de forma aberta, olha, custa R$12 a entrega, você me paga R$12 a mais, ou você embute isso no preço do produto, né? Tem vários caminhos aí para, de repente, você colocar isso no preço, né, e o cliente ter a sensação de que não está pagando o frete. Vamos pensar em outras alternativas aqui. Eu vi um franqueado também usar desse método e adorei. Né? A pessoa ela faz o frete como se ela fosse grátis, desde que a pessoa faça uma doação. Né? Então, é como eu te mandasse um produto, né? E você, para poder pagar o frete, você me manda um detergente, você me manda um produto de limpeza ou um produto de alimentação não perecível, né? Uma lata de milho, sei lá o que seja. Qual foi o intuito aqui de arrecadar itens,
né, comida, itens de limpeza, e para poder fazer para doação de uma entidade local. Né? Pode parecer assim, não, mas pô, aqui você não vai ter mudança no custo, mas você tem uma mudança até no propósito, um pouco no intuito do negócio, né? E no caso especificamente desse franqueado, ele está indo bem. Né? Até ele falou, olha, Maurício, as pessoas, muita gente, na hora que a gente fala que o frete a pessoa tem que dar um detergente, ou tem que dar uma lata de milho, sei lá, alguma coisa assim, as pessoas encaram bem, e tem muita gente elogiando, e muita gente que acha que até talvez esteja comprando um pouco com a gente aqui, para poder participar da doação e tudo mais. Mas é só um exemplo. Qual é o grande ponto? Fechando o DRE aqui. Você vem com o DRE do seu negócio nessas semanas anteriores, ou nos meses anteriores. Qual é o novo DRE? Eu digo isso porque muita gente olha o DRE como uma planilha que você fecha no final do mês e vê o que aconteceu. E eu, particularmente, como gestor, acho que esse é um caminho que não é o melhor. Eu acho que o DRE ele tem que ser projetado. Né? Tudo bem, a gente já está terminando aqui o mês de abril, mas qual é a projeção do seu DRE para maio? Né? Quanto você projeta vender, quanto você projeta gastar, de uma forma geral, né? Para quanto você projeta aqui ter de resultado com o seu negócio. Aqui, lógico, ainda estou falando no regime de competência, mas isso faz com que a gente repense o nosso negócio. Tem muito a ver com aquilo que eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, tá bom? E vamos para o segundo ponto. Então, desse segundo bloco, falamos um pouco de DRE, deixa eu falar um pouco de fluxo de caixa, porque aqui é onde moram as decisões e aqui é onde moram qual o problema, né? Por que isso? Porque, infelizmente, eu parto do princípio que muitos empresários dependiam muito da venda e da receita do momento ali para poder pagar a conta do momento. Infelizmente, é isso que acontece na pessoa física também. As pessoas recebem o salário, quando ela recebe o salário lá do trabalho que ela tem, né, ela já tem dívidas para pagar, ela já tem a fatura do cartão, né, infelizmente, as pessoas não se programam tanto e elas acabam não tendo uma reserva. É fácil falar de reserva neste momento, né, porque você fala, por que não fez a reserva? Mas eu tenho repetido isso em aulas muito assim, que sempre é importante ter um fundo de reserva, algum dinheiro para alguma situação inesperada. Isso muito franco, acho que ninguém tinha visão para isso que está acontecendo agora, né? Mas quem tinha alguma reserva aguenta ou aguentou algumas semanas a mais. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, vale entender aqui primeiro. A primeira pergunta e a primeira provocação que eu faço aqui é: você tem a sua planilha de fluxo de caixa? Se tem, ela está atualizada? Então, me deixa te dar um palpite aqui, uma sugestão, se é que me permite aqui. Tenha a sua planilha atualizada diariamente. Por que eu estou dizendo diariamente? Porque quanto mais você tiver a verdade, ou a visão, ou a estimativa, porque o fluxo de caixa, para acompanhar o dia a dia, ok, mas isso você tem o extrato do banco. Eu acho que é muito mais aqui, é importante de você conseguir olhar um pouco à frente. Exemplo, fiz uma venda e essa venda foi feita no cartão de crédito. Eu já sei que essa receita vai entrar daqui 30 dias. Então, eu já tenho a visão que daqui 30 dias eu tenho aquela receita, aquela quantidade de dinheiro entrando na minha conta corrente. Qual é a provocação aqui? Você ter o fluxo de caixa acompanhado, registrado, lançado, né, diariamente, você vai ter a visão não só do hoje, quanto que tem lá no seu saldo de caixa, mas mais do que isso, você vai conseguir olhar para frente e entender quais são as suas previsões de receita e as suas previsões de pagamento. Com isso, você consegue ter uma visão, logicamente é uma estimativa, mais uma vez, mas do saldo bancário ou do saldo financeiro que você vai ter para as próximas semanas. E a grande pergunta aqui é: qual é a sua visão hoje para as próximas semanas? Eu faço essa provocação, muita gente me responde: pô, Maurício, eu já estou no vermelho hoje. Tá bom, mas não é porque você já está no vermelho hoje que você não pode olhar como você vai estar daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 3, 4, sei lá, um mês à frente, pelo menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, tem uma receita para entrar e essa receita te ajuda ou te amortiza aqui um pouco, né, a sua situação do vermelho. Né? E não é porque eu já estou no vermelho que simplesmente eu vou para o desespero de querer tampar esse buraco, de querer resolver agora, sem olhar minha situação lá na frente. Né? Então, tem muita gente que vai lá e pega, por exemplo, uma dívida, ou vai lá e faz um investimento no negócio e resolve aqui a situação. E fala, não, agora estou tranquilo. E não olha ainda para frente o que vem pela frente. Daqui um mês,
está no vermelho de novo e isso não vai resolver. Então, a gente tem que conseguir olhar um pouco à frente. Para olhar um pouco à frente, meu ponto aqui com relação ao fluxo de caixa ainda é criar cenários. O que são criar cenários? Pô, Maurício, é muito difícil fazer uma previsão de venda agora, é muito difícil fazer uma previsão confiável, né? Porque os números ainda estão muito indecisos, a gente não sabe quando vai poder reabrir a loja. Minha leitura é, independente, vai mudando, vai ajustando. É uma frase do Nizam Anais, que eu adoro, publicitário, né? Que ele diz o seguinte, é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Ou seja, é aquela teoria do o bom é inimigo do ótimo, né? Então, coloca na sua planilha, pelo menos para ter alguma leitura do que vai acontecer à frente. E cria cenários, um cenário otimista, um cenário de que a gente vai conseguir não só reabrir o negócio rapidamente e que eu vou ter um certo volume de receitas, um cenário realista, com base em tudo que você está lendo e estudando, né, com relação à retomada mesmo, e o terceiro, um cenário pessimista, que de repente o negócio não consiga reabrir ou retomar tão rapidamente, né? Então, cria alguns cenários, brinca um pouco com a planilha para poder olhar à frente. Uma vez que você tem isso projetado para frente, e você tem isso lançado na sua planilha lá de fluxo de caixa, algumas coisas vão ser interessantes. Primeiro, você vai ver que aí é um outro ponto, acho que primeiro ter a planilha, segundo, você criar os cenários, né, para a sua planilha. E um terceiro ponto aqui, que eu acho importantíssimo, é que você pense na priorização, né, de todos os gastos, de todas as contas que você tem para pagar, o que é mais prioritário? Tá? E por que eu estou querendo fazer essa reflexão contigo? Porque muita gente acaba pagando aquilo que, pô, chegou, tem dinheiro na conta, pô, quanto que é isso aqui? O valor é baixo, já paga, pronto, acabou, resolveu. E de repente vem uma conta que é extremamente importante, depois você já não tem saldo, e aí como é que faz para pagar? E aí fica com um problema. Se você tiver que listar todos os gastos, né, colocar todas as contas aí em cima da sua mesa, quais são as prioritárias? Quais são as mais importantes? Tá? E eu aqui tomo a liberdade de dar algumas dicas, ou pelo menos dar algumas sugestões com que eu acho que são mais importantes. E gosto sempre de citar que existem 4 grandes contas em qualquer negócio. Independente do negócio que você tem aí, como empresário, você vai ter uma conta de aluguel, custos fixos, aí, pode ser fixo ou até variável, mas uma conta de pagamento para o imóvel que você está. Você tem os gastos do governo, né? Você tem os gastos com pessoas, né? Sua equipe e tudo mais. E você tem os gastos com fornecedores, compra de produto, matéria-prima, o que seja. Esses 4 gastos são os 4 gastos principais dentro do seu negócio. Eu não tenho dúvida disso. E a minha lista aqui de prioridade seria a seguinte. Primeira lista, primeiro ponto, gente, equipe, time, né? Aqui, logicamente, que eu acho que tem todas as medidas provisórias, não vou ficar entrando aqui em várias leis que saíram, em regras aí que estão nos permitindo fazer ajustes com relação à minha equipe, mas a minha primeira leitura é que se eu tiver que priorizar alguém com pouco dinheiro que eu tenho, eu particularmente priorizaria pessoas. Eu priorizo, eu estou fazendo isso também com a minha equipe está trabalhando remotamente, mas eu estou priorizando gente, né? De forma, dentro do possível, não rescindir, não demitir, porque isso traz um custo a curto prazo, e não só isso, né? Você, quando tiver a retomada, você não vai ter a equipe formada ou treinada para poder dar esse salto. Logicamente que cada um tem que medir aí suas situações. Quando eu penso em equipe também, eu penso aqui que tem uma questão que é entender que se você trabalha, por exemplo, com comissionamento, né, junto à sua loja, essas pessoas já estão sendo impactadas. Elas já estão com os salários delas mais baixos. Então, é interessante entender, e aqui não só pelo social, pelo lado coração, aqui não, mas entender o quanto é importante, quanto é relevante gente dentro do seu negócio. E todo negócio depende de gente. Então, meu primeiro item aqui, meu número 1 aqui para priorização, seria equipe. Meu número 2 seria fornecedor. Né? Eu entendo que a gente tem que continuar pagando dentro do possível os fornecedores. Né? Se eu assumir, eu comprei uma matéria-prima, se eu comprei um determinado produto, o fornecedor também é uma empresa, assim como nós. Ele também tem que honrar lá os gastos dele também. Então, dentro do possível, eu acho que aqui vale conversar, logicamente, com o fornecedor, entender, de repente, uma questão de prazo especificamente, mas fazer todo o possível para conseguir honrar com os fornecedores, para que a gente faça a roda girar. Até porque quando a gente retomar,
eu vou precisar de produto e gente. Gente e produto, sempre. São as duas questões importantes aqui. E eu preciso estar muito bem com esses dois lados aqui. Um terceiro ponto, que eu sei que é relevante, mas aqui começa a ficar um pouco complicado, que é a questão de ocupação. Quando eu falo ocupação, é seu aluguel. Né? Minha leitura eu não vejo ele tão prioritário quanto os outros, embora, né, eu vou ter que entender a situação do meu locador. Né? Esse meu locador, ele depende de receber esse aluguel para ele poder viver, então eu vou precisar entender isso. Ou não, é um grande locador, né? O quanto esse locador está aberto, né, a negociar, a conversar comigo, a me dar prazo, né, ou até de repente baixar um pouco esse valor do aluguel para poder diminuir um pouco o impacto. Particularmente, eu acho que aqui tem uma questão para ser conversada, né? E uma coisa importante também, né? Algumas situações tem gente que não está conseguindo pagar, mas mesmo que não consiga, tem que informar, tem que conversar, tem que explicar. Eu, particularmente, acho que não dá para simplesmente virar as costas e não dar notícia, não dar informação. Quarto item, que eu acho que é o menos relevante aqui nesse contexto todo, é a questão dos impostos. Até porque, por uma medida do governo, esses impostos já estão jogados para frente. Então, quem está aí no Simples Nacional sabe bem, o imposto que venceu agora, né, no dia 20, né, ou que venceria, né, dia 20, já foi automaticamente mudado, né, se você assim pediu, para outubro, né, e assim por diante. Então, abril, maio e junho já ficou para outubro, novembro e dezembro. Então, ou seja, já tem um deslocamento. Isso seria a questão da priorização. Todos eles, uma vez que você faz a sua priorização e coloca na planilha a sua priorização, quanto que eu vou poder pagar para esse, quanto que eu não vou poder pagar, quanto que esse seria bom que eu pudesse jogar 10 dias para frente, como que eu consigo, que pode pela lei ou não e também, né? Você vai ter uma leitura melhor aí do seu fluxo de caixa. E aqui vale uma negociação. Né, ou valem várias negociações, ligar, conversar. Eu sei que muitos de vocês aqui já fizeram essas negociações, já reconversaram com fornecedores, com empresas das mais diversas aqui. Mas a leitura que eu faço é que você vai ter que estar atualizando essas renegociações, aí, essas negociações com fornecedores, com equipe, com locador, né, e assim por diante, para poder manter tudo isso muito bem controlado. Mesmo que você tenha, por exemplo, um imposto que foi jogado para outubro, né, vale você entrar lá na sua planilha de fluxo de caixa e já pegar esse valor do imposto para o seu contador e lançar em outubro, para não perder a mão aí também. Para que depois que você tenha todo esse cenário, e aqui tem uma outra questão que eu não citei ainda, né, além da negociação e a priorização aqui, entender o quanto você, pessoa física, depende desse negócio para viver também. Porque aqui a gente está falando de uma planilha, falamos do DRE, onde a gente tem lá as vendas, os gastos e o resultado, ou agora de um fluxo de caixa, que a gente tem aqui as receitas, os pagamentos e um saldo aqui bancário, aqui um saldo de conta, mas a gente sabe que tem muito empresário que depende do resultado do negócio para se pagar, para viver. Né? Então vale colocar, depois que você montou sua planilha da empresa, que você coloque não só o seu DRE, como o seu fluxo de caixa, debaixo da sua planilha aqui, com os seus números. Né? Quanto que eu tenho de gastos na minha casa? Quanto que eu posso também fazer aqui reduções, renegociações, entre outras questões, para poder ficar aqui num contexto que eu consiga diminuir o gasto que eu estou tirando do negócio. Porque nisso tudo, você vai ter que tomar decisões com relação, por exemplo, né, a movimentar o caixa. Ou seja, estou com o caixa no vermelho, ou vou entrar com o caixa no vermelho na semana que vem, ou daqui 2 semanas, não vou ter dinheiro para poder pagar todo mundo já renegociado. E aí o que eu faço? E aí eu entro no meu último item aqui, que é a questão do endividamento. Né? E quando eu falo de endividamento, eu acho que o primeiro ponto que tem que ser estudado e analisado é analisar a questão da antecipação de recebíveis. Digo isso porque em alguns negócios é muito comum se vender no cartão em várias vezes, por exemplo. Né? Então, quanto vale a pena antecipar? Quanto que vale a pena trazer a valor presente? Vou pagar lá uma taxa de 1%, 2%, sei lá, de antecipação, que é mais barato do que um empréstimo normal, e eu estou trazendo meu dinheiro lá da frente para o dia de hoje. Seria um primeiro caminho. Um segundo caminho aqui para poder se estudar, se avaliar, é se você tem, né, capacidade ou potencial para um aporte pessoal na empresa. E o que é um aporte pessoal na empresa? Muita gente fala assim, pô, mas eu vou colocar meu dinheiro na empresa e se depois a empresa não conseguir pagar? Para responder essa pergunta, por isso você vai precisar dessa projeção de fluxo de caixa.
para poder olhar quanto que você está projetando lá na frente, quando que você imagina que lá na frente você consegue recuperar esse resultado, e não é simplesmente fazer o aporte. Eu, particularmente, entendo que quando você tem dinheiro na pessoa física e você tem o seu negócio, você depende desse negócio para viver, faz sentido sim que você tenha aqui uma troca de dinheiro de pessoa física para pessoa jurídica de forma organizada, não é de forma desenfreada e perdida, como muita gente fala por aí, que não se pode misturar pessoa física com jurídica. Depende do contexto. Eu acho que no contexto que a gente tem aqui, o que a gente tem que ter é a questão organizada, de entender quanto em dinheiro pessoa física eu tenho, e eu conheço empresários, tenho conversado com alguns, que falam, eu tenho aquela poupança que eu fiz para os meus filhos. Pô, que legal. Quanto que você está ganhando naquela poupança que você tem para os seus filhos? 0,5% ao mês. Cara, por que você não tira esse dinheiro da poupança dos seus filhos, injeta o dinheiro no seu negócio, paga, né? O seu negócio paga 1% ao mês, por exemplo. Então, você, como pessoa física, vai receber 1% e não mais 0,5%. E a empresa, do outro lado, vai pagar em vez de pegar um crédito aí num bancário, aí tu vai pagar muito mais do que isso, né? Eu estou trazendo aqui situações onde pode parecer óbvio para alguns, mas não é para outros. Então, dessa forma, você consegue aportar dinheiro, sabendo que você não vai ter liquidez, lógico que você não vai poder tirar isso no curto prazo, mas lá na frente, com a empresa se estabilizando e tudo mais, esse dinheiro volta para a pessoa física. O terceiro e último, aí é buscar crédito mesmo. A gente tem linhas de crédito que estão sendo lançadas aí. Foi lançada uma linha de crédito pelo governo, uma linha de 3,75, se não me engano, ao ano, de taxa de 3,75 ao ano, com carência de 6 meses para pagar em 3 anos. Ainda tem muita gente reclamando disso, dizendo assim que foi lançada essa linha de crédito, se não me engano, até pela Caixa Econômica Federal, uma linha do BNDES, só que ela ainda está um pouco inacessível, ainda está muito difícil o cadastro, e isso é normal, né? Primeiro se lança a ideia, depois as coisas começam a ser, vamos colocar assim, viabilizadas, né? Então, é uma questão mesmo de momento aqui, da gente entender como, né, cuidar, né, para que a gente busque o crédito melhor ou não. Tem gente que me pergunta sempre, mas Maurício, eu não estou vendo ainda a necessidade de buscar um crédito. Minha leitura é, mesmo que você ainda não esteja, leia sobre isso, pesquise sobre isso, converse com o seu gerente de banco sobre isso, que seja, né, organize as coisas para que, se lá na frente houver necessidade, pelo menos você já conhece um pouco de quais são as melhores linhas e os melhores caminhos, tá? Agora, existem aqueles que já estão, né? Vamos colocar assim, com a água aqui, mais do que batendo aqui na garganta. Esse vai ter que buscar um crédito rápido, né? E a leitura que eu faço dedique realmente seu tempo conversando não só com o seu banco, mas com outros bancos, entendendo que níveis de garantia esses bancos estão pedindo, e não só a questão bancária. Eu acho que tem outras linhas surgindo. Eu dou um exemplo. Na cidade de São Paulo, tem lá o tal do Desenvolve São Paulo, que é um canal também de crédito, né, com taxas interessantes e que tem que ser estudado, na minha leitura, com taxas bem melhores do que as taxas de banco convencional, não tão boas, logicamente, quanto essa que o governo acabou de lançar, mas com modelos interessantes. Então, eu acho que aqui cada um teria que olhar. Para a gente resumir aqui e poder falar de forma aberta aqui, com perguntas e respostas, eu traçaria aqui o seguinte: sempre que a gente se depara com uma situação de crise, e essa é uma crise diferente, vou chamar aqui, crise porque a gente tem impactos na economia, né? A gente tem, nesse caso especificamente, um impacto que ele é mundial, não é uma crise só brasileira, né? Então, a gente tem uma crise que a gente, primeiro de tudo, tem o lado bom, que a gente sabe que ela tem tempo para acabar, mas a gente não sabe exatamente, teoricamente, 1, 2, 3 meses no máximo, a gente entende que isso tudo vai ter passado, mas quando eu falo passado, não é acabado. Tá? A gente ainda deve entrar aqui numa questão de flexibilização, vamos dizer assim, de começar a abrir os negócios, né? Hoje, especificamente, se não me engano, sai um plano de reabertura dos negócios, para que esses negócios comecem a abrir aí a partir do dia 11, se não me engano. Mas existem já em algumas cidades, em várias cidades, né, principalmente interiores, ou para alguns negócios de rua, que já está sendo disponibilizada a abertura, né? Então, eu, por exemplo, né, hoje eu estou falando aqui de Campinas, mas eu resido em Vinhedo
e hoje os negócios de rua, porque lá a gente só tem negócio de rua em Vinhedo, já estão reabrindo, dentro de uma série de regras, dentro de uma série vamos colocar assim, de recomendações. Não quer dizer que pelos negócios abrirem que as pessoas vão voltar a comprar, mas a gente tem que estar preparado. Então, eu acho que aqui você fazer uma leitura do seu negócio, o que você muda com relação a produto, o que você muda com relação a modelo de negócio mesmo, entrega, modelo de formato de venda, porque isso vai ser extremamente importante. Dando um exemplo, trabalhando também com uma rede aqui de cosméticos, eles criaram um kit, né, que eles chamaram lá de kit higiene, alguma coisa assim, né, e esse virou o carro-chefe. Na verdade, o que eles fizeram? Eles correram atrás dos fornecedores que disponibilizaram alguns produtos. Eu estou falando aqui de sabonetes, estou falando aqui de creme para mão, né? Não é um produto de necessidade urgente ou básica, como seria um álcool gel, ou como seria, de repente, um sabão específico. Mas eles estão conseguindo trabalhar, uma vez que as pessoas estão, vamos dizer assim, usando mais álcool gel, lavando mais as mãos, opa, já utiliza aqui e passa um creme também e tudo mais. E olha que interessante, alguns franqueados dessa rede, né, conforme o volume de compra chega num determinado patamar, eles já dão um sabonetinho a mais, né, ou eles estão, alguns colocando a questão do frete grátis também, aí, ou embutido no preço, né, já como desconto, mas para o cliente não sentir diferença. Então, ou seja, a gente tem que reinventar o negócio. Indo para a parte financeira, como eu já citei, DRE, repensar a estrutura e pensar em modelos de venda. Eu não vou ficar abrindo aqui muito a questão de venda, mas está na hora, sim, de cada um pegar e olhar e falar o seguinte, por semana, mais uma vez, e criar metas por semana, né? Eu digo isso porque aquela coisa de, não, vamos criar uma meta do ano e tudo mais, minha primeira visão, eu acho que a gente não tem definição, a gente não tem visão ainda do que pode vir a acontecer. Então, a dica que eu dou é, crie metas semanais, né? Se você tem sua equipe trabalhando remotamente, de casa, o que seja, conversa com o pessoal sempre, vai passando as tarefas, né? Olha, quantas pessoas você já ligou, aqui está a lista, conversa. E não é uma venda feita de forma vender por vender. Eu acho que neste momento, a gente tem ouvido falar muito dos especialistas aí, quanto mais a gente estiver próximo do cliente, com realmente interesse nesse meu cliente, maiores são as chances de depois eu vender, né? Eu acho que aqui a gente tem que mostrar o interesse mesmo, perguntar se está bem, perguntar como é que está a vida lá com a família, com os filhos, aquela coisa toda, e entender se de repente tem alguma necessidade que a gente pode suprir, que a gente pode ajudar. Eu acho que é esse o grande ponto. E fechando, acho que a questão é fluxo de caixa, a grande ferramenta do momento, né? Acho que cada um tem como montar a sua planilha, mas de uma forma muito simples, coloca todas as suas receitas em cima, todos os seus pagamentos, ou que você tem a pagar no meio. E com isso você chega no resultado. Coloca seu saldo embaixo e você vai vendo como vai ficar seu saldo daqui para frente, com base no que você tem para receber e com base no que você tem para pagar. Lógico que a planilha de fluxo de caixa é uma planilha que todo mundo já deveria trabalhar diariamente, desde sempre. Mas, infelizmente, é só nesses momentos de crise que as pessoas acordam para isso, e é só agora que muita gente vai começar a fazer controle financeiro. Mas que seja, né? Mais uma vez, melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca, né? Se me permitam, dediquem tempo sentado na frente da sua planilha, crie cenários, coloca tudo que você pode lá para que você tenha uma organização melhor, para que isso te ajude a tomar melhores decisões, como, por exemplo, fazer uma negociação, né? Não é blefar, acho que numa negociação a gente tem que ser honesto, transparente, verdadeiro, mostrar realmente até onde a gente consegue ou não chegar. Com isso, a gente vai conseguir ter uma relação boa com o nosso fornecedor, uma relação boa com o nosso proprietário do nosso imóvel, ou com o nosso funcionário, mostrar a realidade do que a gente está vivendo como empresário, também para a nossa equipe de funcionários, para eles entenderem e darem valor, né, do que a gente está fazendo para esse momento tão crítico, né, e entender tudo isso. Essa renegociação ela tem que ser feita de forma transparente, de forma honesta. E isso vai nos ajudar, de repente, a ver a real necessidade da tomada de um crédito, né, de uma decisão com relação a pegar um empréstimo. Então, de poder olhar e falar, não vai ter jeito, eu vou ter que pegar crédito mesmo. Você vai conseguir saber não só
quanto em dinheiro você vai precisar, mas também quando. E aqui privilegie, ou pelo menos priorize dívidas que você possa pegar nesse momento que te permitam ter uma carência. Né? Eu acho que a carência nesse momento é muito importante. Ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente, para poder vir a pagar a primeira parcela, pode ser uma questão que pode fazer toda a diferença para que você receba o dinheiro aí do empréstimo, se estabilize, se organize melhor, para daqui 2, 3 meses, a gente acredita piamente que daqui 2, 3 meses a gente já vai conseguir ter voltado na operação, não totalmente, mas já num ritmo muito bom, né, para poder conseguir assumir e pagar essa parcela. Acho que, no geral, é isso. Eu estou vendo aqui também. Peço para que deixem as perguntas aí para que a gente possa mediar, conversar, trocar ideias também. Vi aqui o Jolecir colocando aqui que Sorocaba já está reabrindo alguns negócios hoje. E assim, a retomada vai acontecendo, né? A retomada é um caminho e cada um tem que se organizar para essa retomada, mas a gente sabe que não é simplesmente virar a chavinha e a gente volta para o janeiro, fevereiro que a gente teve. O que a gente vai precisar mesmo aqui é entender o nosso novo normal e se adaptar para aquele modelo que a gente vinha, mais esse modelo que a gente está vivendo agora, e entender como vai funcionar daqui para frente, porque vai ser um novo modelo. Acho que é isso. Vamos lá. Quem tiver perguntas aí, vai ser um enorme prazer tentar ajudar na resposta. Maravilha, Maurício. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, cara. Acho que uma forma muito fácil, né, de fácil entendimento aí, abordagem do sistema financeiro, para mim foi ótimo aqui, principalmente a dica de sempre por trás de um CNPJ ter um CPF, né? Então a gente precisa fazer a revisão realmente das nossas vidas, né, antes de mais nada, antes de projetar futuro, tá? Bom, realmente o pessoal aqui só colocou essa questão mesmo aqui de alguns negócios reabrindo, alguns elogios aqui. Não sei se o Michel tem algum comentário enquanto isso aí nas mídias sociais. Mike, se tiver alguma coisa aí já pode repassar para o Maurício que ele vai esclarecendo com a gente aqui, tá? Legal, até complementando, eu acho que essa questão da pessoa física, eu acho que o grande ponto é, principalmente nas renegociações, né, quando eu sento para renegociar com alguém, eu acho que é o momento da gente entender a situação do outro lado também. Como eu citei a questão do dono do imóvel, né? Eu tenho um franqueado que me abordou com essa pergunta e falou, olha, o dono do imóvel que me aluga, né, que me aluga esse imóvel, ele é dono de mais de 50 imóveis na cidade e ele não está nem aí. Eu nunca conversei com ele, eu sempre converso com o advogado dele ou com a imobiliária dele. E os caras não estão nem aí. Eu liguei lá dizendo que estou com um problema e que os caras falaram, não quero nem saber, paga e pronto, né? Então, ou seja, não existe a relação, existe simplesmente um contrato, né? E aí eu falei para ele, olha, infelizmente eu vou te dizer uma coisa que pode parecer um pouco brutal, mas se você tem como pagar, ok. Se você não tem, não pague. Simples assim, né? Ele não vai poder, no curto prazo, pelo menos, te despejar ou te entrar com uma ação, até porque nesse momento ação nenhuma está girando contra a dívida, vamos dizer assim, né? E não estou recomendando não pagar. Eu estou recomendando priorizar outras coisas que ele não pode ficar sem. Agora, entenda que em algum momento você vai precisar sentar e renegociar, né? Agora, a gente tem outros casos bem melhores, né? E eu tenho esses exemplos também. Eu tenho fornecedores meus que me ligaram no auge da crise e tudo mais, antes do meu boleto vencer, para dizer o seguinte, estou te mandando um boleto aí com 30% menor no valor. E no primeiro momento eu estranhei, falei, cara, mas eu nem pedi renegociação, eu nem pedi nada, mas ele sabe que o meu negócio está fechado, vamos dizer assim. Então por que ele vai me cobrar inteiro? No serviço dele, ele fez as contas dele e me mandou o boleto com 30% melhor. Eu, particularmente, acho que lá na frente, na hora de eu tomar as decisões com relação a fornecedores e tudo mais, esse cara que já se colocou à frente e que já se, vamos colocar assim, prontificou a ajudar, esse cara eu não mudo. Esse cara não muda. Mesmo que ele cobre um pouco a mais, eu particularmente, durante um bom tempo aqui, eu vou lembrar que ele me deu esses 30% de desconto. Lógico que é diferente da situação do imóvel, né? Que o imóvel você não muda de um lugar para outro. Mas se lá na frente, de repente, a pessoa for repensar o imóvel, eu particularmente acho que essa pessoa que está tendo dificuldade com esse proprietário que nem quis conversar ou que nem quis saber da situação dele, né, eu acho que vai pesar negativamente ficar naquele imóvel, e se ela tiver a oportunidade de sair dali e ir para um outro ponto, eu acho que vai ser uma boa. Sim, completamente. Eu acho que você foi muito cirúrgico nesse ponto. A questão da priorização
faz todo sentido agora. A gente precisa realmente listar tudo e fazer algumas coisas, colocar algumas coisas à frente que são prioridades. Pelo menos eu acho que para mim o que marcou mais é a questão quando você fala do endividamento. Porque para muitos empresários, para muitos gestores, a questão de, por exemplo, você tomar um crédito agora pode ser a luz no fim do túnel e falar, pô, beleza, vou tomar esse crédito aqui e resolvo os problemas. Mas não, da forma como você organizou, o endividamento é quase que assim, a última ação, sabe? Tipo, tem várias ações que você pode fazer antes, aí se não tiver jeito realmente, aí você toma o crédito. Então, eu achei extremamente importante esse ponto. Infelizmente, eu acho que tem muito empresário que vive, por exemplo, da antecipação, né? O que acaba acontecendo, vende no cartão, trabalha com o caixa muito justo, com o caixa muito apertado ali, até porque tem suas retiradas, faz às vezes um volume de retiradas maior do que o negócio está conseguindo pagar. Infelizmente, a gente sabe que tem essas situações. E aí o que acaba acontecendo é que a pessoa é aquela coisa, né? Você vende hoje para poder pagar o amanhã, aquela coisa assim, né? Então você vendeu hoje, já antecipa para já pagar as contas que já estão vencendo amanhã. O problema é que esses empresários, o impacto é muito maior. Porque quando você tem lá, do nada, você tem uma queda brutal nas vendas, ou até zerar as vendas, né? Esse cara ficou sem poder ter de onde tirar. Né? Então, esse ficou mais apertado. Agora, aquele que vinha trabalhando de uma forma mais organizada, né, que ele tinha ali um fluxo de receber, de poder esperar o vencimento, que era daqui 30 dias, ele poder esperar chegar daqui 30 dias para poder receber sem antecipar, esse tem mais fôlego, porque ele tem lá a carteira de recebíveis dele toda à disposição, e aí pode sim fazer a antecipação agora, que infelizmente eu tenho visto também, e acho chato isso, mas mais uma vez, eu digo o seguinte, são as negociações de hoje que vão fazer com que a gente lembre dos fornecedores amanhã. Né? Eu vi bancos aumentarem suas taxas de antecipação. Né? Não vou citar nomes aqui, porque acho que nem cabe. Mas eu, particularmente, me sinto mal. Eu olho e falo assim, putz, eu peguei um caso especificamente que o cara tinha lá, acho que 1,1 na taxa de antecipação, alguma coisa assim, 1,1 na antecipação ao mês, e quando ele foi antecipar lá, o banco estava cobrando 1,4. Né? E aí você fala assim, pô, mas que isso? Qual que é a ajuda, né? Não tem ajuda aí, né? Cara, é no mínimo tentar segurar, porque aquele crédito, aquele dinheiro já é dele, é diferente de um crédito novo. De repente o banco ficou surpreso ali e falou, pô, eu vou te emprestar dinheiro, eu nunca te emprestei dinheiro, eu não sei seu histórico. Mas eu acho que tem que ser feito de forma muito comedida, não no impulso. Eu acho que finanças, a gente toma decisão todo dia das pequenas coisas, sim, mas essas grandes coisas, pegar um crédito, fazer uma grande negociação, aqui você tem que pensar. Eu brinco que ninguém compra carro todo dia, a não ser quem compra e vende carro, aí é um negócio da pessoa. Né? Ninguém compra casa todo dia, a não ser que seja uma imobiliária de grande porte aí. Né? Então, acho que quando você vai renegociar uma coisa, parar, pensar, olhar, conversar com mais pessoas, às vezes buscar ajuda, né, do consultor, do supervisor, às vezes se eu sou um franqueado, o que você acha? Às vezes como dica, como opinião, não é? Às vezes não é nem do negócio, mas eu acho que é um momento muito aberto para que as pessoas troquem sugestões e dicas. Eu acho que o grande ponto, como vocês estavam citando também aqui, né, é legal que a gente possa ouvir franqueados trazendo, né, as melhores cases, as melhores histórias de sucesso. Aí, cara, eu fiz isso e deu certo. Putz, que legal. Então, eu acho que é o momento de compartilhar, é o momento de se ajudar, é o momento de não esperar em troca. Né? É o momento de se ajudar, porque a gente junto vai ter ganhos lá na frente. Perfeito. Boa, Mauricião. Cara, Mike falando aqui, cara, eu vou começar só primeiro, obrigado pela parceria, é muito legal ter você aqui. Isso, um prazer. Sim. Já te acompanha há bastante tempo, a gente é amiga, parceiro, mas, cara, é muito legal. Só pra você saber, a gente sempre teve uma discussão interna saudável na parte de treinamento sobre webinars financeiros se eram bons, se traziam relevância. E aí quando a gente vê uma sala cheia, e aqui em mídias sociais, cara, lotado de comentários, perguntas, sugestões e elogios de várias formas sobre financeiro, é muito legal. Então, eu vou começar, óbvio, com o dono da lojinha, o senhor Rodrigo Abreu, mandou para você aqui via YouTube, mandou aqui, cara, Maurício, obrigado pela parceria, ótimas dicas, e coloca aqui, atualizar planilhas diariamente, planejar os cenários, incluindo os pessimistas, e definir prioridades são muito importantes. E concordo com tudo o que vem sendo conversado e nenhum fornecedor não receber informações sobre não receber depois. Tem que comunicar ao fornecedor se ele não for receber,
que acho que é justo. E muitas coisas que parecem óbvias ao ouvirmos, infelizmente não são feitas. Aí fala, obrigado pela provocação, vamos em frente, grande abraço. Tá? Esse é o comentário do Rodrigo Abreu. Para Laís, até só para te colocar, cara, a gente recebeu vários comentários aqui, eu separei só alguns pontuais que consolidam um pouco os outros. Uma pergunta para você. A Geisa falou que gosta muito de você, que você tem fala clara e agradece a participação. O Max Haas falou parabéns e já te assistiu antes na Sorridentes também e manda um abraço. Legal. O Cláudio Pastor falou ótimos insights e ideias. Vamos precisar repensar em formas financeiras para a retomada nas próximas semanas também. Verdade. Eu acho que você conhece também o rapaz chamado Denis Santini, que esteve aqui quinta-feira passada com a gente, passou aqui e falou: revisão do modelo e entrega de serviços é fundamental. Né? E aí a Paula te pergunta assim, manda aqui, Maurício, qual que é a dica para a empresa refazer a meta anual? Como e por onde começar? Tá, ótima pergunta, mas extremamente difícil, né? Eu acho que nos dias que a gente já vinha antes dessa crise toda, fazer meta anual já era um desafio. Né? A base sempre foi o histórico dos anos anteriores, mais um pouco de crescimento, mais um pouco do que eu estou investindo. Né? Então, assim, o modelo de criação de meta, ele sempre foi muito pautado em histórico. Né? Eu ainda acho que a gente pode usar um pouco do histórico, sim, mas o que a gente está vivendo, pelo menos nesse período, né, foge de qualquer regra, porque a gente nunca viveu. Então, eu particularmente entendo que a gente vai ter que, sim, criar metas anuais, mas elas vão ser a somatória de metas menores. Né? Então, eu, particularmente, se fosse fazer a criação de uma meta, revisão da meta para esse ano, se eu tivesse que fazer isso por algum motivo, eu primeiro faria a meta do mês. Né? Então, e se eu tiver dificuldade para fazer a meta do mês, eu vou fazer a meta da semana. Né? Então, qual é a meta da próxima semana, dentro das ações que eu vou fazer? Qual a meta das próximas 2 semanas, dentro do que eu vou fazer? Aí sim, qual é a meta do mês? Aí qual é a meta dos 2 meses a partir daí, para depois pensar na somatória de todas essas metas para eu poder chegar na meta do ano. A gente sempre partiu de meta maior e fracionou para poder entregar para a galera. Eu acho que a gente está num momento que é o inverso. A gente está num momento que a gente tem que primeiro criar o pequeno junto com a galera, junto com o time, dentro do que é possível, para depois entregar para a franqueadora, entregar para o dono a meta do ano. Né? Eu acho que assim, a gente recebia as metas de uma forma geral, elas sempre foram top-down. E eu acho que agora é o momento de criar metas down-top, se é que existe esse termo aí também, mas é de baixo para cima, porque não vai adiantar nada. Eu vir de novo com uma meta de cima para baixo, num modelo, num formato que ninguém conhece, né? E fala assim, então agora vamos vender delivery e vou conseguir fazer 30% do que eu fazia antes com a loja física. A galera não sabe fazer delivery, a galera tem medo de delivery, as pessoas não mudam rapidamente, e aí você vai assustar. Então a chance de não começamento sem histórico. Então eu acho que o grande ponto aqui é junto com a galera. O que a gente pode fazer? Putz, olha, e aí eu vejo isso porque a galera tem, quando eu falo a galera, é o time mesmo, são os vendedores, os balconistas, o estoquista. Seguinte, o que você vê como forma de vender? Ah, lá na minha rua eu conheço um cara que faz assim. Cara, vamos tentar? Vai lá e tenta. E eu acho que a gente entra num modelo de startup, que é testar rápido, errar rápido, e se precisar pivota, muda, troca ou simplesmente abandona. Mas a gente vai ter que ser muito ágil para poder achar os novos modelos. E esses novos modelos, na minha visão, não vão surgir da nossa cabeça, não. Eu estou dizendo nós como gestores. Os novos modelos vão surgir da prática. Eles vão surgir do colocar para fazer. Eles vão surgir da galera que está no dia a dia e fala assim, posso fazer daquele outro jeito? Aí você fala, nossa, mas... E às vezes você vai ter que falar assim, tá, quer saber? Testa hoje, vê o que dá. E aí mede. Mediu, testou, viu, funcionou. Putz, quer saber? Putz, eu não gostava. E eu estou dizendo isso, tenho visto muito isso, porque startup funciona assim, né? É aquela coisa, põe para funcionar, não funcionou, troca, refaz, reprograma, põe de novo. E eu acho que a gente vai viver esse momento startup, que todo mundo já falava, nossa, é um modelo diferente de pensar. Eu acho que não tem outro modelo mais. É colocar para funcionar tudo agora, testar, acertar no erro
Acerto e erro o tempo todo, e aí depois reestrutura, e aí sim vai conseguir lá na frente criar. Lá na frente pode ser daqui 2 semanas, daqui 1 mês, porque lá na frente já virou curtíssimo prazo, né? Aí faz um planejamento maior. Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Boa, Acho muito que bom. tem Só mais para alguma fechar coisa aqui, aí, para Mike? voltar para o Fernando só. Tem, antes de eu voltar para você, Fê, rapidinho, Maurício, o pessoal pedindo como te encontra nas mídias sociais. E Tá bom. aproveitar o Merchan, tem lá mais live hoje, né? Tem uma live hoje, FF Cube Treinamentos. Vamos lá, só para poder fazer o merchan aqui rapidinho. FF, faca, né? Cube em inglês, CUBE, FF Cube Treinamentos. Tá? No Instagram, hoje às 4 da tarde, FF Cube Treinamentos no Instagram. Estou eu e minha sócia, Débora, que manja tudo de vendas, de humano. Eu brinco que eu entro com um lado mais frio da coisa, mais planilha, mais dinheiro, e ela entra com o lado mais coração da história. Hoje às 4 da tarde, no FF Cube Treinamentos, é uma das mídias que eu trabalho aí também. Ou quem quiser me seguir diretamente no LinkedIn Maurício Galhardo. Só colocar lá no LinkedIn ou Facebook, Maurício Galhardo, me encontra direto. Para Instagram, FF Cube Treinamentos. E estamos juntos. Toda semana eu tenho uma live aberta, fazendo lá com a Débora, né, ou dela, ou minha, ou juntos, e a gente vai atualizando tudo que a gente está vendo aí, pensando juntos sobre financeiro, sobre formas de vender, sobre formas de entregar. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho lá, às 4 da tarde, sobre Dia das Mães, né? Que a gente nem sabe como é que vai ser também, mas vamos pensar um pouquinho aqui como vai ser, porque se realmente os negócios voltarem a partir do dia 11, o Dia das Mães é dia 10, então, o Dia das Mães vai voltar, vai acontecer com loja fechada, se for isso, né? Então, vamos pensar junto aqui, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Joia, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Maurício. Grande abraço e valeu. Abraço. Obrigado, se cuidem, boa saúde.